Pela graça de Deus Pai, pelas vibrações do amor maior e pela luz divina de Jesus Cristo, estamos de volta aí na sua casa, no hospital, no seu ambiente de trabalho, no sítio, na fazenda, no presídio, aonde quer que você esteja. Nós estamos vivenciando este mês de junho a nossa grande campanha em todo o estado do Rio Grande do Sul, a campanha que Jesus salva, salvação de almas. E eu quero discorrer hoje a nossa reflexão a partir desse momento que o evangelista Mateus, a partir do capítulo 26 em diante, que ele discorre o que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus foi preso, Jesus foi levado diante das autoridades, Jesus diante daqueles que queriam acusá-lo de qualquer forma, de qualquer maneira, que ele estava errado, para poder incriminá-lo até chegar o que chegou na morte de cruz. É importante a gente meditar de que Jesus só fez o bem. Imagine você comigo, caminhe na sua imaginação, juntamente comigo, o que Jesus fez de mal. Nenhum mal fez ele, como disse alguns no momento do seu julgamento. Jesus curou os enfermos. Jesus ressuscitou mortos. Jesus, quando o povo estava com fome, não tinha aonde comprar alimento, Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus não deixou o povo desassistido. Jesus sempre estava acudindo, socorrendo os menos favorecidos e aqueles que até mesmo eram desprezados pela sociedade. Jesus os acolheu. Ele sempre demonstrou o que o Pai é realmente: amor. E Deus, que é amor, Ele mandou seu Filho aqui no planeta Terra, por amor à humanidade, para salvar, para resgatar o ser humano que estava, ou que havia sido sequestrado por Satanás, através do seu engodo, do seu engano, e ele estava agora aprisionando os seres humanos, a coroa da criação divina, o homem e a mulher, e Jesus veio para resgatar das mãos do inimigo aquilo que é mais precioso para Deus, aqueles que acreditam nesse conflito cósmico que nós estamos vivendo até hoje, hão de me acompanhar nessa imaginação
De um lado, um povo sofrido e sequestrado no sofrimento, sequestrado em vícios, sequestrado em todo tipo de malefício, sequestrado com doenças, sequestrado com ideias nocivas. Aí vem Jesus, amando de Deus Pai, porque eu já me referi aqui, o que a Santa Bíblia fala, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou, que enviou o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nessa caminhada imaginária que você me acompanha, agora Jesus está no planeta Terra. E para resgatar o ser humano, ele teria que pagar um preço. E o preço desse resgate era o seu sofrimento, a sua própria vida, o seu próprio sangue. Jesus teria que passar por tudo isso para poder dar fim, dar cabo no sofrimento, e repito, daqueles que acreditam no conflito cósmico, o bem contra o mal. Quem acredita nesse conflito que acontece até hoje, é por isso que estamos nessa campanha, como amanhã, domingo, em todas as igrejas, de salvação. Aqueles que acreditam nesse conflito vão estar ao lado de Jesus para que Ele lhe garanta a vida eterna. Mas o que mais me impressiona, logo em seguida, diante das autoridades, Jesus foi enviado para um lugar onde ele sofreria os açoites, o primeiro flagelo, a primeira marca de que ele ama o ser humano. E lá foi conduzido Jesus e colocaram-no num tronco, aonde amarraram as suas mãos naquele tronco, e ali ele ficava meio levantado, seus pés meio encostados no chão, e ao lado direito e ao lado esquerdo tinham os algozes, aqueles que estavam com o chicote nas mãos, e aqueles chicotes, eles tinham como línguas repartidas, e lá na ponta tinham pedaços de chumbos, e outros eram pedaços de ossos, e ali já estava o meu mestre, ali estava Jesus, e sem ter feito mal para ninguém. E de repente, ordenado aqueles algozes pelos seus maiorais, começaram a espancá-lo. Cada um dava um açoite em suas costas, e cada açoite que Jesus levava, ele meneava de dor. Era um da direita, outro da esquerda. Sua carne foi se dilacerando, sua carne foi espirrando sangue, e ele foi perdendo as forças. Os pés que estavam meio encostados agora começam fisicamente, ele não tinha força, esvaindo-se em sangue, ele começa a querer se sustentar nos pés. E os algozes continuavam com chicotes de chumbos na ponta e pedaços de ossos. Quantas chicotadas levou Jesus Cristo! Alguns falam que foram 40 chicotadas, outros dizem que foi 39 chicotadas. Mas você já pensou? A carne de Jesus era rasgada, com aqueles pedaços de ossos e de chumbo. O sangue era como um chafariz. E Jesus
meneava de dor e não podia fazer nada. Depois disso, já sem forças, tiraram-no do tronco, aonde sofreu chicotes, e colocaram-no nos seus ombros uma travessa enorme. Você vê em filmes e outros lugares uma cruz, mas o que Jesus carregou foi chamado patíbulum, foi uma travessa. A haste vertical já estava lá no lugar do Gólgota, esperando quando lá chegasse Jesus. E aquela travessa, alguns dizem que pesavam 50 quilos, ou mais ou menos, e Jesus sem forças, tinha se esvaído quase o seu sangue, fisicamente não tinha forças, mas ele pega aquela travessa, ataram as suas mãos na travessa e com chicotadas tiram ele do tronco. E lá vai o meu mestre, lá vai Jesus, o Filho do Deus amor, por amor a mim, por amor a você. Ele vai sofrendo, quase arrastando os pés nos seus passos, porque não tinha mais forças nem para caminhar. E de repente, ele cai com aquela travessa, com aquele patíbulum, e ele é levantado a chicoteadas, cai de novo, até que enfim, alguém dos maiorais falaram que chamaram um homem que estava entre os espectadores, os curiosos, para carregar aquela travessa que se chama cruz, para muitos hoje não era o patíbulum, para ele carregar. Esse homem, o nome dele está na Bíblia, o Simão Cirineu, foi carregar a cruz de Cristo para aliviar um pouco seu fôlego, suas forças. Ele já havia sido esbofeteado, seu rosto estava inchado, sua boca estava inchada, seus olhos estavam inchados, seu rosto banhado em sangue. E daí o meu mestre, o seu mestre, nosso Salvador, que agora ele está em resgate daquilo que era e que é o mais precioso para Deus, o ser humano. Jesus Cristo tinha que pagar o preço do resgate. O sequestrador estava esperando para ver se ele ia aguentar tudo isso. Jesus vai indo, debaixo de pancadas de chicotes, chibatadas, até chegar no lugar chamado Caveiro. Está chegando Peregrino, Conferência Preciosidades da Vida, com o missionário Solon Soares. Você verá uma transformação na sua vida pessoal e ministerial. Sabedoria espiritual, fé e percepções psicológicas e de estrutura humana à luz da Bíblia. Em breve, na sua região. Gente, isso é impressionante, é de uma forma comovente. E você que está fazendo essa viagem imaginária comigo, eu enxergo na minha imaginação
Jesus deformado seu rosto, Jesus com as costas arrebentada pelos chicotes, mas como diz a Bíblia, que foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo, ele não reclamou, ele não abriu a sua boca, porque ele tinha que pagar o valor da sua libertação, do seu resgate e do meu resgate. É por isso que amanhã não fique em casa, procure uma igreja quadrangular mais perto da sua casa, esteja lá e diga, em silêncio mesmo, a esse Jesus que disse: aonde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei com eles. Chega lá na igreja em silêncio e diz: Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Eu estou aqui para te seguir os teus passos, porque eu quero, depois da sepultura, depois do caixão, eu quero viver a vida eterna na casa que o Senhor disse que iria preparar para mim. Dito isso, eu me emociono, porque o principal motivo da existência das igrejas, o principal motivo de a gente ser chamado pastor ou pastora, o principal motivo de qualquer congresso espiritual, qualquer evento, o principal motivo chama-se almas. Jesus resgatou das mãos de Satanás, do Lúcifer, do diabo, as almas aprisionadas. Ele pagou o preço, sua morte de cruz, seu sangue, para você e eu estarmos, como ele diz, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Ele foi preparar o nosso lugar. Nesse quadro de profecias, eu quero, a cada programação, relembrar profecias que já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras profecias irão se cumprir. Mas é bom sabermos também interpretar as profecias. Por exemplo, eu quero falar hoje de uma profecia bem comum no meio evangélico, que é a profecia do surgimento do automóvel. Por que eu digo bem comum? Eu acho que quase todos ou todos pregadores e membros de igreja sabem que o profeta Naum, está registrado no seu livro, no capítulo 2, no versículo 4, é que fala do surgimento do automóvel. Profecia esta que se cumpriu e está se cumprindo. Porque quando Naum, o profeta, falou dessa profecia, gente, é incrível, a Bíblia Sagrada é incrível. Não existia ruas, não existia praças, não existia o que denota aquilo que a gente fala em Naum 2,4. E que os carros se enfurecerão, chocar-se-ão pelas ruas, nas praças, e à noite serão como relâmpagos. Gente, isso não existia na época. O que está acontecendo é hoje, nós estamos vendo isso hoje. Os carros se chocando nas ruas, se chocando pelas praças. À noite você não vê
como nas estradas ou mesmo na cidade, os faróis do carro acesos são como relâmpagos. Profecias da Bíblia, Naum 2:4. Mas quando foi feita essa profecia, repito, não existia nem praça, acredito eu, nem rua, era um lugar de caminhada. Mas hoje nós estamos vendo isso. E começou essa profecia em 1885, e alguns dizem que é 86, com o surgimento da fabricação do primeiro automóvel, que foi fabricado por um alemão chamado Karl Benz. Aliás, até hoje a gente vê essa marca por aí, Mercedes-Benz e outros, né? Em função do nome desse alemão. Karl Benz, ele foi o primeiro inventor do automóvel. Algumas pesquisas dizem que foi um outro inventor antes dele, mas o primeiro que inventou, foi ele, o primeiro inventor do automóvel. E falando ainda, para encerrar esse quadro de profecia, a profecia, gente, como eu falei anteriormente, tem que saber interpretar. Ela vem, às vezes, no meio de um contexto subliminar. A profecia é subliminar e a pessoa tem que saber interpretar. Por exemplo, essa que me referi, da criação, da fabricação do automóvel, em 1885 ou 86, por aí, ela foi dada ao profeta Naum, como já falei, no capítulo 2, versículo 4, numa retomada de Nínive. Você vai, ali no capítulo 2, você vai ver que fala da retomada de Nínive. Parece que não tem nada a ver. Lá no meio, ali, no versículo 4, está a profecia de Deus do surgimento do automóvel. Deus supremacia maior. Deus que tudo faz e desfaz o que quer. Não há limites ao seu fazer, ao seu poder. E em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço-lhe uma bênção especial a todos os que me acompanham aqui pela tela da Band, seja no hospital, em casa, no sítio, na fazenda, no presídio, na cadeia pública, aonde quer que essa pessoa me acompanhe nesta prece, abre o céu sobre ela, sobre as famílias, sobre a pessoa individualmente. Dai, Senhor, a bênção e a graça divina que esta pessoa precisa. Porque em alguns momentos a pessoa declara: agora só Deus pode me ajudar. Então, Deus Pai poderoso, ajuda essa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Graças a Deus. Gente, eu fui pesquisar a respeito do porquê Jesus Cristo, o seu suor, se transformou em gotas de sangue.
A ciência tem uma resposta e a ciência descobriu. E por isso que nesse quadro Coisas da Vida, estou incluindo aqui nesse trecho sobre a vida de Jesus. Você sabe que, não sei se você sabia, acredito que sim, que de todos os evangelistas que falam da morte e ressurreição, de sofrimento de Jesus, o único é que fala isso, que o suor se transformou em gotas de sangue. E quem falou isso? Era um médico, o evangelista Lucas. É ele o único dos evangelhos sinóticos que falou isso e está registrado no seu livro. Que Jesus se transformou seu suor em gotas de sangue. Pois o médico Lucas provavelmente tinha conhecimento do que hoje qualquer médico, talvez, não sei, tem algum médico me assistindo, alguns pesquisadores da ciência de saúde também sabem disso, que tem um fenômeno que acontece chamado hematidrose. Vou repetir, hematidrose. Esse fenômeno é produzido em condições excepcionais, em condições como fraqueza física, e Jesus estava assim, um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um profundo terror, por uma profunda angústia e terrivelmente medo. E foi nesse medo que Jesus, humanamente, porque ele era o Deus e homem, na fase humana, foi nesse medo que ele disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E no mesmo momento, ele recobre os sentidos da sua missão e diz: não, Pai, seja feita a sua vontade. E esse momento da angústia profunda, de condições de fraqueza física, de abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, terror e medo e angústia terrível. Ali é que produz esse fenômeno chamado hematidrose. Foi por isso que Jesus transformou seu suor em gotas de sangue.